Me criaste e conheces-me, Senhor, pois tu sou. Paz do Senhor Jesus para todos. Este é o canal Gerando Vidas e aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, a irmã Eliane. E neste dia eu quero trazer um pouquinho do meu testemunho, do milagre que o Senhor fez na vida de um dos meus filhos. E este milagre foi muito grande, a qual Deus, ele provou para mim que ele era Deus, né? E a partir deste testemunho eu pude, irmãos, ver que o nosso Senhor, quando ele fala, quando ele faz uma promessa nas nossas vidas, ele cumpre para a glória dele. Mas antes disso, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aquele like, aquele joinha maravilhoso para ajudar o canal. Deixe um comentário aqui embaixo para que eu possa ler o seu comentário e também orar pela sua vida. Então, vamos parar de enrolação e vamos já, né, para o testemunho de milagre e de vitória que o Senhor ele fez na minha vida. Meus queridos irmãos, eu tenho 3 filhos. E o mais novo, ele se chama Natan e ele tem 16 anos, para a glória de Deus. E quando eu engravidei dele, eu fiquei por volta de umas 2 semanas sem saber que eu estava grávida dele. E quando eu comecei a passar mal, né? Passar muito mal mesmo, que de todas as minhas 3 gravidez, eu passei mal, muito mal, a ponto de meu esposo, pessoas da minha família levar comida para mim na cama, né? Desse último filho meu, que é o Natan, que eu vou contar o milagre dele aqui. Meu esposo teve que me carregar, me dava banho, e na casa que eu morava ainda tinha uma escada. Para vocês entenderem que quando eu engravidei dele, eu não queria mais filhos. Eu não queria mais filhos e foi uma briga travada com Deus, porque eu não queria mais ter filhos. E aí foi essa briga e até entre eu e meu esposo também a gente brigou, né? Porque eu não aceitava. Eu fiquei meio que depressiva, com aquela coisa corroendo meu coração. E quando foi um dia, eu fui para a igreja, né? No culto normal. E neste dia, uma serva do Senhor iria pregar a palavra de Deus ali. E Deus usou ela tremendamente para falar comigo naquele dia. Deus usou ela, irmãos, de uma forma especial para falar comigo naquele dia. E naquele dia Deus falava desta maneira, que esta criança não tinha vindo por vontade minha e do meu esposo, mas que aquela criança era permissão de Deus, aquela criança vir a esse mundo, porque Deus iria usar esta criança poderosamente nas mãos dele. Irmãos, naquele dia eu chorei muito lá na igreja, né, lá na casa do Senhor. E quando eu cheguei em casa, eu dobrei meus joelhos, porque é a presença de Deus, né? Pedi a Deus para perdoar, né? Aquelas murmurações que eu tinha no meu coração, né? Porque eu murmurei muito nesta gravidez, eu murmurei demais. E naquele dia, Deus até usou a serva dele, que quando eu fosse ganhar aquela criança, não era para me esquecer, né? De um voto, né? Do que era o voto do livramento. Que na hora que eu fosse ter aquela criança, era para eu levar esse voto do livramento. Meus queridos irmãos, e foi passando meses e meses, né? A ponto que eu pesava 55 quilos, 56, eu fui para 45, fiquei em cima de uma cama, não comia, não bebia, só misericórdia de Deus. E ali, quando passado alguns meses, né, que eu estava nessa situação, eu falei com Deus ali deitada naquela cama, falei, Senhor, se é permissão do Senhor, tudo isso que eu estou passando, o Senhor vai me dar vitória. E aí não passou muitos dias, né, eu me levantei daquela cama e eu passei a me alimentar e o Senhor me deu a vitória ali na gravidez. Mas, meus queridos, quando foi o dia de eu ganhar esta criança,
eu desci para a maternidade porque eu nem pensava que eu ia ganhar essa criança naquele dia, faltava 11 ou 12 dias, né, para mim ter, para completar os 9 meses, eu senti algo e eu desci, né, ali para a maternidade. E quando eu desci para a maternidade, no caminho, né, nós fomos de a pé, no caminho eu senti falta, né, daquele voto que era para me ter levado, né, que Deus usou ali a serva dele, que era para eu ter levado. E aí eu me esqueci, mas aí eu fui assim mesmo, naquela fé. E quando chegou lá no hospital, na maternidade, aí a médica virou e falou assim que não poderia esperar nem sequer mais uma semana para eu ter aquela criança, que eu tinha que fazer a cesárea naquele dia ali, porque senão se demorasse para outra semana eu iria ganhar a parto normal. E assim foi, né? Tirou meu filho com 12 para 11 dias antes dos 9 meses. Meus queridos irmãos, aí é que começou a minha luta, né? Aí é que começou a minha provação. Aí eu fui, tive a criança, né? Fiz a laqueadura e quando eu voltei pro quarto, eu fui passando algumas horas e eu via que aquela criança, ela não vinha, né, para os meus braços para amamentar. E aí pegou as meninas, ficava dando as crianças dela para eu delas, né, para eu estar pegando ali naquele quarto ali, porque elas viam a minha tristeza, né? Aí quando passou determinado tempo ali, a médica mesmo chegou lá no quarto e essa médica foi, ela virou para mim e falou assim, você ainda não foi lá ver como que está a sua criança? Aí, irmãos, eu fiquei assim parada, um pouco parada e sem entender, né? Aí deu quase na hora do meu esposo já estar indo na igreja, está indo lá, né? Me fazer aquela visita. E aí eu falei, uai, vou lá então ver. Quando eu cheguei, irmãos, na incubadora onde que ficam as crianças, eu pude contemplar o meu filho numa canseira muito grande, a qual ele mexia os órgãos dele, tudo, irmãos, a barriguinha dele, aquela canseira. E eu comecei a chorar ali, né, no vidro ali daquela incubadora. Eu comecei a falar com Deus, né, meus queridos irmãos, comecei a falar com o Senhor. E ali eu lembrei de Deus. Ali eu lembrei do Senhor e eu falei com Deus desta maneira. Deus, o Senhor falou que o meu filho seria um instrumento nas mãos do Senhor. E se o Senhor tem essa obra, o Senhor vai tirar meu filho daí, o Senhor vai fazer esta obra na vida do meu filho. Até então eu não sabia o que estava sucedendo na vida dele. E aí quando foi, eu liguei pro meu esposo chorando, aí meu esposo falando para eu me acalmar. Aí quando foi, irmãos, à noite, aí que eu fiquei sabendo que o meu filho, né, irmãos, estava com água no pulmão, e por isso que ele estava com aquela canseira. E aí, meus queridos irmãos, meu esposo, todos os dias, antes dele descer para a maternidade à noite, ele passava com a roupinha do meu filho na igreja, né? E pedia o presbítero, o diácono, seja quem estivesse lá na igreja, para orar naquela peça de roupa para meu filho poder estar vestindo no outro dia. E ali, meus queridos, foi essa luta por alguns dias. Só que eu tinha que sair do hospital. Eu tinha que sair do hospital porque a minha alta já tinha sido, né, irmãos, liberada. E ali, meus queridos, eu arrumei um pranto de choro no hospital, na maternidade. E aí a esposa do pastor foi lá juntamente com meu esposo, né, me buscar. E eu naquele pranto de choro, aí ela me abraçou e eu não queria deixar meu filho, porque o médico falou que eu viria embora, mas meu filho teria que ficar. E aí, meus queridos, a esposa do pastor virou para mim e falou assim, qual que é o nome para poder me distrair da criança, né? E eu falei, não, nem nome eu escolhi. Olha só para você ver, irmãos, como eu estava com meu coração fechado, né? De tanto murmurar diante de Deus, que nem nome para criança ali na maternidade eu ainda não tinha.
Aí pegou, ela foi e falou assim, coloca o nome dele de Natan, Natan, o profeta de Deus. Aí pegou e falei, não, então ele vai chamar Natan. E aí eu fui e coloquei o nome dele de Natan. E aí o médico falou, olha, você vai para casa, a sua criança ela vai ter que ficar mesmo realmente, porque só uma vacina que ele teria que tomar, que ele tinha que tomar, meus queridos irmãos, não sei se era 50, 30 reais, e na época nós não tínhamos condição de pagar esta injeção para que ele viesse tomar. Então era uma por dia. E o médico falou assim, por isso que ele tem que ficar aqui, porque se você levar ele, você vai ter que comprar esta vacina para poder dar para ele. E aqui já é de graça. Meus queridos, e assim sucedeu, e eu orando, pedindo a Deus, pedi perdão para Deus, para o Senhor perdoar os meus pecados, as minhas falhas ali, sabe? Aquilo que eu tinha murmurado. E eu fui fazer um estudo, meus queridos irmãos, sobre o que é água no pulmão, né? Que até o sogro da minha mãe faleceu porque ele deu água no pulmão também. É coisa muito séria. É quando até mesmo a criança está dentro do ventre da sua mãe e ela dá um líquido no seu pulmão e antes da criança nascer, né? Aquele pulmão ele tem que ser reabsorvido completamente, mas quando aquele líquido ele não é reabsorvido, né, completamente, né, aí a criança nasce, né, irmãos, com ainda um pouquinho de água no pulmão. E aonde a criança, irmãos, o batimento, né, do coração, ou seja, né, da criança, a criança, ela respira 60 vezes por minuto. Uma criança nascida de 1 hora, ela respira 60 vezes por minuto. Uma criancinha, um bebezinho ali de segundos, de minutos de nascido. Para você ver o tanto que a coisa é séria, né? Mas o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, foi ali, livrou meu filho. O Deus Todo-Poderoso, aleluia, fez essa obra, me deu mais uma chance, né? Fez eu reconhecer que os murmuradores, né, não agrada ao Senhor, que aqueles que murmuram, né, de situações ou de algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Senhor, ele não se agrada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, meu filho já tem 16 anos de idade, é uma bênção, meus queridos irmãos, ele é uma bênção e é o tocador, né, da congregação onde o meu esposo ele é pastor. Só para vocês verem que coisa gloriosa, né, meus queridos? Deus usa ele poderosamente no instrumento, isso tudo para a honra e glória do Senhor. E hoje ele tem 16 anos, como eu falei, e até hoje, para a honra e glória do Senhor, nunca mais ele deu problema nenhum no pulmão dele, para a glória de Deus. Amém? Que esse testemunho ele possa, né, tocar no seu coração, você que tem murmurado, né, para com Deus, para de murmurar, né, e só agradeça a Deus aquilo que ele está fazendo, o que ele proporcionou na sua vida, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Fiquem todos com Deus. E se você ainda não deixou aquele like, deixa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E sejam abençoados por Deus. E até o próximo vídeo.